foi cheia de muitas lutas. E um desses dias a minha mãe passou muito mal. Nós fomos para até o hospital. E ela disse, eu vou morrer. Vou morrer. Ruti, vou morrer. Eu pensei, será que eu saio do Brasil, pastora Angela, já para vir despedir a minha mãe? Ela disse, vou morrer. Estou mesmo assim do jeito, tem que me levar em casa no campo, porque lá é que vão fazer mesmo todos os raios-x para me olhar, para eu saber. A minha mãe, do mesmo jeito que ela é muito forte também, ela é muito dramática. Aí eu cheguei, eu disse, tá bem, mãe. Mãe, senta aqui. Então vamos para o hospital. Mas primeiro vamos ter uma conversa. A mãe vai morrer então? Eu vou morrer. Eu disse, tá bem, mãe, não tem problema. A tua casa está preparada, está tudo organizado? Como assim? Eu disse, sim, está tudo organizado. A minha casa, o meu coração, a minha casa, é a tua casa. Está organizada. Eu disse, tá bem. A mãe tem bois, cabritos, a mãe tem coisas para deixar. Ela disse, mas como assim? Está me perguntando dos cabritos? Porque eu disse, porque as pessoas têm que comer no teu óbito. As pessoas não vão ficar, não vão passar fome. Então a mãe me fala onde estão os cabritos, porque nesse tempo que eu já estou aqui, vamos organizar, vocês não vão passar fome no teu óbito. Mas Ruth, eu disse, não tem problema, é só uma conversa, mãe. A mãe deixou algum dinheiro, quer me falar onde está esse dinheiro? A mãe tem alguns documentos, tem alguma... Olha, essa conversa começou a fazer a minha mãe melhorar. Daqui a pouco só vai estar se preparando. Tá, coisa assim, tá bom, mãe, para fechar o milagre, vai só no hospital fechar as análises. E hoje em encerramento a minha mãe está aqui conosco. Você não morreu, mãe. Que bom que a senhora está viva. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao pastor amado, pastor Angela. É muito bom estar aqui. Me sinto em casa. Obrigada por todo o cuidado conosco. Que Deus lhes abençoe e continue lhes abençoando. Quero também agradecer aos meus sobrinhos e aos meus amigos, a pastora Hermelindo, a pastora Laura da Igreja Quadrangular, que está aqui em algum lugar, nos honrando. A pastora está ali. Um prazer, que Deus abençoe a pastora, consagrada pela Igreja Quadrangular. Milagre. Eu quero agradecer a liderança das MVs, na pessoa da Elga. Pastora amada, ela já é minha irmã de mãe diferente. E eu tive a oportunidade de adotar algumas mulheres nesse tempo e fazer algumas parcerias de oração, de amor, de amizade. Porque eu já aprendi uma coisa: Deus me dá amigos mais chegados do que irmãos. Que Deus abençoe também a Sionara, onde que está a Sionara? Como sempre, me servindo, nos servindo, deve ter ido buscar água, porque eu pedi água. Deus abençoe a Sionara e a família dela toda. A Zinaida, que Deus abençoe, o irmão Toninho, com toda a paciência, nos buscando, nos trazendo e fazendo sala e conversando. E que Deus abençoe, onde quer que ele esteja nesse momento, a ele e sua família. E para fechar, eu quero agradecer também ao Juventino, cuidando ali da parte dos meus livros e tudo lá na porta. Jovem crente, né, Juventino? Que Deus te abençoe e continua crente, em nome de Jesus. E ao Salomão, né, que é esse cara que tira o microfone, coloca, grava e a gente incomoda ele. Tiraste aquela foto, fizeste aquela, eu quero no pendrive, essa coisa que pregador e pregadora faz. Aleluia, que Deus abençoe a todos mesmo que fazem parte, as minhas companheiras de altar. Que Deus abençoe soberanamente. Há uma menina que queria falar comigo ontem, já vou fechar essa parte para irmos na palavra. Eu não sei qual é o nome dela. Apesar de ser muita gente, me esforço sempre para tirar 1 minuto pelo menos para ouvir, para orar, para abraçar. Ela falou muito rápido comigo, eu disse, me dá só 1 minuto, porque tinha a Cláudia já falando comigo e já tinha outras pessoas na frente dela. Quando eu virei, ela não estava. Eu não sei quem é essa menina, mas por favor, no final, venha falar comigo, porque eu quero ouvir o que você tem para me falar e poder te servir de alguma forma. Você tem a tua Bíblia aí? Vamos ler. Vamos ler o que, irmãos? Vamos ler o quê? Depois dessa semana, você nunca mais vai se esquecer de Esther. E se você não se tornou como Esther, então você tem erro de fabricação. Como diz um determinado pastor. Tenho alguns irmãos vendo, alguns irmãos se colocando em pé e outros sentados. Eu quero dizer que você tem liberdade. Se quiser se colocar em pé, fique. Se quiser ficar sentado, fique. Porque mais do que referência ao ficarmos em pé diante do Senhor, a reverência realmente, mais do que essa que o Senhor deseja, é o nosso coração.
Muitas vezes ao ler a palavra ficamos em pé, mas o nosso coração está nem aí, está sentado, está encostado, está deitado, como diz a irmã Lucoque. Mas o Senhor deseja que possamos estar em pé com o nosso coração, ainda que estivemos sentados, e sentados ainda que nosso coração esteja em pé. Esther capítulo 3, versículo 1 a 6, vamos ler comigo, por favor. Você já achou? Diga amém. Amém. Você ainda não achou? Diga socorro. Opa! Esther capítulo 3. Nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé. Porque ele lhes tinha declarado que era judeu. 5. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Pai, seja glorificado nessa palavra mais uma vez. Sim, queremos te ouvir. E o Senhor tem toda a liberdade. Espírito Santo, fica à vontade. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome seu assento. Enquanto você vai se sentando, diga comigo assim: eu não permito que zombem do meu Deus. Mais alto: eu não permito que zombem do meu Deus. Glória a Deus. É sobre essa temática que nós nos debruçaremos nessa manhã, de uma forma breve. E eu quero, antes mesmo de entrar nessa temática, fazer um pequeno resumo do que foi a ministração na quarta-feira. Apesar de muita coisa que nós ouvimos aqui, por isso é que eu disse que se você ainda não se tornou um rei ou uma rainha, você está com problema. Mas mesmo assim, Deus vai insistir com você até que você se torne como Cristo. Na quarta-feira nos debruçamos em Esther capítulo 1, versículo 16 a 22, no tema o resgate da honra. Coloca... O resgate da honra, coloca? Glória a Deus. Conhecemos os bastidores da rainha Esther, entendendo que antes mesmo dela havia toda uma história preparada por um Deus soberano, que primeiro permite que o palácio seja desorganizado, para então colocar as coisas em ordem. Aleluia! Até a própria vida do rei Assuero foi desorganizada, a mente dele foi desorganizada, o coração, tudo foi desorganizado. Mas então o Senhor estava preparando novamente nos bastidores um novo panorama. Esther 2,18 diz que a escolha de Esther e a introdução dela no palácio trouxe alívio às províncias e à nação, pois a honra havia sido resgatada. Vimos também que Esther foi o que foi só porque aceitou carregar a cruz. Aleluia! Lembrando mais uma vez de Mateus 16, 24, onde Cristo olha para os seus discípulos e diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todo aquele que quer vir após mim, que deseja vir após mim, que se dispõe a vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, se anule a si mesmo. Isso corrobora com o que Paulo fala em Gálatas 2:20, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Então depois que ele entender isso, carregue a sua cruz e venha após mim, porque cheios de nós não conseguimos, não temos forças de carregar a cruz e nem mesmo de seguir após Jesus. A vida cristã não é uma vida fácil, a vida cristã é uma vida de grandes desafios, e quando você se converte ao Senhor, você declara guerra, só que é uma guerra que não é perdida, é uma guerra que é vencida, porque o Todo-Poderoso está conosco. Ficamos então sobre a máxima de que se você quer se tornar como Esther, precisa carregar a cruz, e meu irmão e minha irmã, arrepender-se de seus pecados, porque o Cristo e seu sangue estão à disposição para nos purificar de toda imundícia. Sem cruz, chegaremos onde Deus quer nos levar. Sem cruz, não iremos a lugar nenhum. João 15, o Senhor diz: eu sou a videira e vós os ramos. Permanecer em mim, e aquele que permanecer em mim dará muitos. Glória a Deus. O segundo resumo, na sexta-feira nós mergulhamos um pouco no que aconteceu depois que Esther foi escolhida. O capítulo 2 de Esther, o verso 17, foi a nossa leitura base. Vimos que o rei amou a Esther mais do que qualquer outra mulher, até mesmo depois de Vasti. E eu havia dito também que no contexto dessa passagem, a mente, ou seja, o coração, na verdade é a mente, é o contrário. Quando a Bíblia diz nesse contexto que o rei amou a Esther, diz que o coração e a mente do rei estavam todos virados para Esther. Todos os pensamentos e todas as atitudes estavam sendo, nesse momento, influenciados pela pessoa de Esther. Ela estava mergulhada no meio de 400 a 630 moças. E eu imagino que foram escolhidas, segundo o decreto, as mais belas, as mais formosas, as mais esbeltas. Imagino que as mais inteligentes, porque Deus não vai permitir que uma burra governe um palácio. Então você precisa estudar e se formar, porque apesar de Deus capacitar os escolhidos, Ele chama pessoas que gostam de estudar, trabalhar e ler. Deus não capacita preguiçoso, Deus não chama preguiçoso. E todas as pessoas que Deus foi chamando estavam ocupadas fazendo alguma coisa. Porque o Senhor chega e fala: se Ele é excelente nisso aqui que Ele faz, então Ele será excelente na minha obra também. Eu vou acrescentar e vou usá-lo ainda mais. Uma vez ouvi uma frase de um amigo que dizia: se você quer ser uma menina, um moço ou um menino de rua, seja o melhor menino de rua que existe. Limpa o teu cantinho, as tuas caixas que estejam asseadas, tudo organizadinho. Porque eu acredito também que Deus, Ele trabalha na organização, porque Ele é um Deus muito organizado. 400 a 630 moças, apesar de serem muitos, havia um Deus do Salmo 139, onipotente, onisciente e onipresente, que já havia decretado que Esther nascera para reinar. Não importa se tem 400, Deus disse que Esther é rainha, Esther é rainha. Se as outras soubessem, deviam só já voltar para casa e dizer: olha, nem vou perder tempo, vamos embora só, porque a Esther já vai reinar esse mambo. Mas, como elas não sabiam, e havia um segredo no coração de Esther, porque ela sabia sua identidade, seu propósito e seu destino. Sua identidade, ela era filha. 1 Pedro 2,9 diz que somos filhos do Senhor, raça eleita, propriedade exclusiva do Altíssimo. Ela sabia o seu propósito, promover o reino, e ela também sabia seu destino, o seu. Então Deus disse: ela nasceu para reinar, ela vai reinar, ponto. E quando meu Deus fala, está falado. Passe o tempo que passar, ei! Haja o que houver, ei! Faça chuva ou faça sol, ei! Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E como dizem em inglês, God is able. God
A Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Existe algo na teologia que nós chamamos de antropomorfismo. O antropomorfismo é essa mania que nós temos de pensar que Deus é como nós, que Deus pensa como nós, que Deus falha como nós, que Deus fracassa como nós. Então nós, apesar de crermos nele, bem lá no fundo temos a mania de querer desconfiar do seu poder. Ei, ele foi, ele sempre será, ele é Deus. E ele mesmo diz, eu sou. Em Êxodo 33, eu sou. Moisés disse, Senhor, tem o Deus do céu, tem o Deus da lua, tem o Deus do sol, tem o Deus não sei o que, tem a deusa. Quando eu chegar no povo, eu vou dizer que o Deus quem me mandou. Imagino que Deus deve ter dado essa gargalhada que a irmã Sandra está aí a dar. Moisés, não vais entender, meu filho, não vais entender nada. Fala só que o eu sou me mandou. Ponto. Esther 2:17 diz que o rei pôs-lhe a coroa na cabeça e a tornou rainha em lugar de vasto. Mais uma vez, quer ser substituída, desobedeça a Deus. Quer ser substituído, ande segundo a tua própria vontade, desobedeça a palavra de Deus. Mas quer ser abençoado, ouse obedecer. Amém. Quer ser surpreendido, ouse pagar o preço. Ouse! E como diz Malaquias 3, e faça a prova de mim, para que você veja se eu não abro as janelas do céu sobre a tua vida. Aquele afinal tem que... É onde que ele anda a dormir e vai dormir lá também. O segredo dele é qual? Você olha e fala, me acompanha. Anda comigo. Vou te mostrar uma coisa. O segredo é confiar. Deus nos chama nessa terra, queridos, como representantes dele e não como substitutos dele. Ele se basta, e Gálatas 6 diz que, o verso 9, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus, mas ele nos torna cooperadores nesse processo, nessa obra. Então somos promotores, representantes, embaixadores de Cristo nessa terra. É por isso que você não pode julgar. Você não tem poder de julgar. A tua missão é amar. É por isso que você não pode acusar, porque tua boca foi feita para declarar vida, alegria, paz. Segundo Gálatas 5, são os frutos do Espírito Santo. Esther foi tão ousada, e ela entendeu isso, que quando nós lemos, ela não diz assim, as minhas servas e eu jejuaremos. Ela diz, eu e as minhas servas. E deixa eu te contar um segredo. Essas servas eram persas, não eram judias. Só que já estavam todas convertidas. Meu Deus! Já estavam todas convertidas. A rainha mandou, não importa se você daquela outra igreja vai morar. Não importa se na tua igreja ora com olho aberto, vai morar. Olho fechado, olho aberto, vai morar. Fica de joelho. Não, mas na minha igreja não fica de joelho. Fica de joelho. Quer sair do palácio? Então fica de joelho. Quer permanecer no palácio? Então fica de joelho. Influencia tua empregada. Ah, não, porque... Não, a minha patroa me ensinou assim, que temos que orar antes de comer. Não, o marido, a minha patroa trata o marido dela assim, fala amor, ora por ele, faz não sei o que, é submissa, ora ele, eu vou fazer a mesma coisa que a minha patroa. Agora, a minha patroa grita com o homem dele, também vou gritar também com o meu homem. Por causa da influência, nós fazemos isso para o bem. Governe
com a coroa que Deus coloca sobre a tua cabeça. Essa coroa não é para bater foto, para postar no Facebook, no Snapchat, no Instagram. Essa coroa é para reinar, é símbolo de autoridade. Reine, ocupe seu espaço, tome posse do seu lugar, seja a melhor em tudo, seja a melhor. E você, homem, seja o melhor. Toda vez que eu olho para o meu marido, eu digo, tinha que ser ele. Era para ser ele. É ele. Oh, irmão, havia uma fase que eu orava, falava assim, oh Deus, não lhe mata só. Também não me mata só. A coisa está tão boa aqui que parece um de nós vai morrer. Porque as coisas quando estão muito boas, você já pensa, vai acontecer tragédia aqui, meu Deus. Isso está a cuidar muito. Aí nós começamos a falar, não, você vai morrer primeiro. Falo, não, eu vou morrer primeiro. Não, você vai morrer. Não, eu vou morrer primeiro. Até agora Deus não levou ninguém. Mas se tivermos com o Senhor também não tem problema. Porque como Paulo faz, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Você já ouviu tanta coisa. Você já se tornou Esther, eu acredito. Você já se tornou um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. E hoje, Esther 3. Não permita que zombem mais do seu Deus. Não permita que deem olhada no seu Deus. Podem olhar outras idolatrias lá fora. O teu Deus não. Porque o teu Deus não é um Deus morto. O teu Deus é um Deus vivo. O teu Deus é um Deus soberano. O teu Deus é um Deus poderoso. Zombem de todos, zombem de tudo, menos do seu Deus. É isso que nós vemos no capítulo 3 de Esther. E aqui nós temos a oportunidade de conhecer o surgimento de algo chamado antissemitismo, ou seja, a aversão pelo povo judeu. E o antissemitismo criou muitos problemas para o povo. Mas, não, Deus não deixa sem o mais. E é mais com M-A-S maiúsculo. Mas, e quando nós lemos o versículo 1, nós percebemos que quem livrou o rei foi Mordecai, mas quem foi promovido foi Amã. A vida às vezes é injusta. E Deus, apesar de ser um Deus justo, Ele permite que a injustiça aconteça. É para ver o quão parecido com Cristo você é. Quem livrou o rei da morte foi Mordecai. Quem foi promovido foi Amã. Amã estava aí, já não sabia o que era estar naquele lugar. É por isso que não valorizava. Mas eu imagino que o Deus de Mordecai disse que o teu está guardado. Porque apesar de permitir a injustiça, Ele é um Deus justo. E Ele não gosta da injustiça. Ele não tem prazer na injustiça. E eu quero liberar uma palavra sobre o povo angolano. Há um Deus que cuida das nossas necessidades. Há um Deus que não nos abandona em meio às lágrimas. Há um Deus que não nos esqueceu. Todos se prostravam perante Amã, menos Mordecai. Todos se inclinavam. Amã só passava tipo assim. Mordecai, eu não. Sim, eu amo. Amã está a passar da cruz, te morrer. Eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, te por uma coroa trocar. Amã disse que? Tá bem, deixa assim. Mas eu imagino Mordecai declarando:
Mateus 5:11. Mateus 4 diz: ao Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Com o Senhor teu Deus perderá mais tempo do que o teu celular, e somente ao teu Deus prestarás culto. Você deixa Deus lá longe, mas o teu telefone está debaixo da almofada. Ao Senhor teu Deus adorarás, amarás, e somente a Ele prestarás culto. Tua obediência suscita o furor. A tua obediência suscita o furor. O capítulo 13, versículo 5 diz que, vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. A tua obediência incomoda. A tua diferença incomoda. Não é a diferença física, não é a diferença externa, é a diferença interior. É o Cristo que você carrega dentro, é o perfume suave que você exala. Você cheira a Cristo, e Cristo incomoda Satanás. E quem tem Satanás não te engole. Mas não tem problema. Quando você chega, a pessoa sai, ou a pessoa se converte e fica. 2 opções já é muito. Mateus 5:11 diz: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Irmãos, deixa eu te contar um segredo. Eu quase morri. Já valorizei tanto a opinião das pessoas. E mesmo vendo o que Deus fala na sua palavra, mas parece que a opinião das pessoas era muito importante para mim. Eu quase morri. Eu tinha noção do meu valor, mas eu não conhecia o meu valor. Uma coisa é ter noção, a outra coisa é conhecer. Quando você tem noção, você tem crises. Tem dia que você acha que você é importante, tem dias que você acha que você não é tão importante assim. Mas quando você conhece o teu valor, apesar da crise, você diz: mas Deus é bom e Ele me ama e eu sou filha dEle. Deus me ama e eu sou filho dEle. Eu tinha noção do meu valor, mas eu não conhecia o meu valor. Irmãos, se você me acha ousada, deixa eu te contar. Eu era medrosa. Eu tinha tanto medo. Eu tinha tanto medo de falar o que eu pensava. Eu tinha tanto medo. Eu tinha tanto medo. Eu era tão fraca. Tão fraca. Um dia alguém olhou para minha mãe e falou: por que ela chora assim tanto? Eu olhei para o teu pastor e já comecei. Só perguntaram por que eu choro, eu já comecei a chorar. Eu usava roupa preta de propósito, para me esconder de mim mesmo e das pessoas. Mas quem disse que roupa preta esconde alguém? Só me trouxe uma consequência: começaram a me chamar de bruxa. E a minha mãe já tinha me avisado: você gosta tanto de preto que um dia vão te chamar de bruxa. Me chamaram de bruxa. E não é só me chamar. Acontece isso muito, principalmente nas igrejas. E às vezes com testemunhos falsos. Às vezes tem fundamento, mas às vezes é por inveja. O sangue de Jesus tem poder. Só porque a pessoa é diferente de você, não a chame de bruxa. Só ame. A tua missão é só amar. Se for bruxa, Deus vai lhe encontrar. E em vez de você querer acusar e julgar, fala assim: Deus, deixa ela vir se confessar comigo. Aí vocês os dois oram e queimam as coisas e levam para Cristo, e Deus te abençoa mais ainda. São muitas coisas que aconteceram na minha vida, e uma das que mais me doeu foi que me disseram que eu nunca seria feliz. Você sabe o que é esse mover liberado sobre uma palavra de que você faça o que você fizer, você nunca será feliz? Por um instante eu acreditei nisso.
E foram acontecendo várias coisas. Várias coisas. Até o dia que eu disse, não. Quem determina isso não é o homem. Não existe um que seja capaz, que seja macho o suficiente para determinar a minha felicidade. Hoje, como eu já falei, eu oro para dizer, Deus, está tão bom. Por favor, não me mata só, espera lá um bocado. Me sinto realizada em Deus e socialmente. Me sinto uma mulher de sucesso. Não por mim, é porque a graça dele me alcançou. É por ele, tudo que eu tenho, sou, é só por ele. É por isso que eu não posso não o adorar. É por isso que eu não posso não ser louca por ele. É por isso que eu não posso ser escandalosa por ele. É por isso que eu não posso não comprar confusão por ele. Ele comprou a maior confusão da história por mim. Então eu vou comprar confusão mesmo por amor a Cristo. Tentei me matar 2 vezes, mas o Senhor disse, se tem lá tua vida, tira. A minha vai ficar. Hoje nações têm sido abençoadas. Deixe que zombem com você. Deixe que zombem com teu cabelo. Deixe que zombem com a placa da tua igreja. Mas não permita que toquem no seu Deus. Elia olhou para os profetas de Baal e disse, não tem problema. Eles se mataram, dançaram. A Bíblia diz que eles começaram a se cortar. Nada, parece que estava dormindo, parece que viajou, tal Deus, não sei o que aconteceu. Elias só disse, agora é minha vez. Oh Deus! Consumiu a carne, o holocausto, a areia, as pedras e tudo que tinha aí. Eu sou Deus e fora de mim não há Deus. Caminhando para o final, Esther 3:6, Amã começa a preparar a forca dele. Não, Amã começa a preparar a forca dele. Dele de quem? Dele mesmo, dele. Só que ele pensou que seria de Mordecai. Não, Amã começou a preparar a forca dele. Porque toda vez que você for diferente, a primeira coisa que Satanás vai querer fazer é te eliminar. É te rejeitar. É te atingir. É te afastar. É te matar. Mas o Salmo 23:4 diz, ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Diz a tradição que Esther tinha 7 empregadas. Cada uma colocou um nome, a última colocou o nome de Shabbat, sábado, que era o dia de prestar culto ao Senhor. Parar todo o harém, parar todas as moças, parar tudo e prestar culto para o Senhor. Porque ela não tinha relógio, ela não tinha calendário, não precisava. E não tinha muitas posses, principalmente no contexto em que ela está inserida, em que a mulher não é tão valorizada, ela tinha que obedecer o seu rei. Tanto mais que ela não ia quando quisesse, ela tinha que ser chamada. Você ainda lembra do dia de adoração ao seu Senhor? Você ainda tem aquele teu cantinho na tua casa que fala, não encoste aí. Tem um altar aqui. Um altar de adoração ao Senhor. Qual é esse espaço no teu quarto? Qual é esse espaço na sua casa? Não, Ruth, a minha casa toda é altar de adoração. Sim. Só que quando você começar a orar, você não vai fazer, ajoelha aqui um bocado, fala aqui altar, ajoelha aqui um bocado. Não, você vai para um lugar só e você passa lá aquele tempo e fala com ele e recebe dele. Ai, aquele teu secreto. Ela disse, eu e as minhas servas, eu, a rainha com a coroa, vou liderar e nós oraremos. E antes que eu ore por você, Esther e Mordecai jejuaram. Jejuar é abstinência total ou parcial de alimentos com uma finalidade. Existem batalhas, irmãos,
que não se vencem só com oração. É mesmo intercessão e jejum. Os discípulos foram lá trabalhar e disseram: Senhor, não estamos a conseguir muita coisa. Eu o que então? Nos ensina a fazer direito, por favor. E o Senhor olha para ele e diz: não, essa casta, em Mateus 17:7, essa casta só sai com jejum e oração. E essa luta de Esther não era só com oração. Ela disse: eu e as minhas servas vamos orar e jejuar. Olha o paradoxo. Uma foi chamada e não foi. A outra não foi chamada e foi mesmo assim. Ousadia! Seja ousado. Seja ousada. Não tenha medo. Seja ousado. E às vezes diante do Senhor, você não precisa esperar aqui na igreja para te darem um cargo. Chega já lá e fala: posso fazer o quê? O que tem para fazer? Aí um dia vão falar: ah, esse cargo, não, deem para o irmão fulano, porque aquele é que está sempre disponível na casa do Senhor. É assim que trabalha a fidelidade do Senhor. Levantem-se, rainhas. Ou vocês, levantem-se, rainhas. Levantem-se, reis. Oh, glória. Levantem-se, vamos orar. Acabou. Oh, meu Deus. Levantem-se, reis e rainhas, porque é tempo de reinar. Levantem-se, reis e rainhas, porque é tempo de reinar. Levantem-se, que brilhem as suas coroas. Levantem-se, que o Cristo resplandeça através das vossas vidas. Levantem-se. O capítulo 10 de Esther diz que depois do rei Assuero, quem governou foi Mordecai. Você ouviu isso que eu falei? Depois do rei Assuero, Mordecai entrou na governança. Porque Deus, Ele não começa nada e deixa pela metade. E só tem 2 livros na Bíblia, o de Ruth e o de Esther. Eles passaram no cano. O cano é a regra utilizada nos concílios para estabelecer quais livros entrariam na Bíblia. E tinham que ter um argumento plausível, tinham que ter testemunho ocular e tinham que ser muito utilizados pelas igrejas. Então Esther tem todos esses requisitos. O nome dela fica na história. Vasti já lhe deixamos mesmo na terça-feira. Só o jogral aqui, né? Que lhe falaram lá ainda, a misericórdia da irmã. Mas Esther não. Você vai ficar na história ou você será esquecida no meio do caminho? Você vai marcar a história ou você vai perpetuar a história da sua geração? Essa semana nós já oramos por tantos e tantos. E hoje, nessa manhã, eu quero simplesmente orar por aqueles que querem aceitar a Cristo. E nós queremos orar pelas MVs. Venham aqui à frente porque eu quero orar por vocês. Vocês trabalharam tanto, foi tanta correria. Vocês batalharam tanto. Deus frustrou as vossas expectativas. Deus fez a vontade dEle. Alguns horários não bateram, algumas programações chocaram, mas ainda assim vocês fizeram o máximo, mexer aqui e deu tudo certo. E algumas têm coisas muito sérias para fazer a partir de segunda-feira, mas largaram tudo, porque uma rainha trabalha e às vezes exclui algumas coisas para resolver as prioridades. E é isso mesmo. Aprenda a colocar em primeiro lugar o que é importante e deixar o que é urgente depois. Muitas vezes o urgente não é tão importante assim. E vocês, talvez algumas tiveram que ouvir algumas palavras grossas dos maridos. Talvez algumas tiveram um clima meio pesadinho, aquilo que só o casamento fala, aquelas coisinhas básicas. Mas vocês também sabem como resolver isso.
com aquela vozinha, com aquela sopa, com aquele calulu, aquele abraço, aquela palavra em submissão, em gratidão. Ele fala mesmo: se não fosse você, como é que se não fosse você que estava aqui do outro lado a me sustentar, né? E você lhe abraça e fala: foi tão bom. E talvez ainda que ele não saiba valorizar o que foi essa semana para você, tenha só um pouco de paciência, E talvez você é segunda, terceira mulher, porque um dia você já foi a primeira, mas te trocaram. Tenha sua paciência, E homens da minha nação, essa coisa de ter segunda, terceira, quarta, isso não vem de Deus. Pode parecer normal, mas não é normal. E no tempo certo, o meu Deus não alcançará com ira, não, Ele alcançará com amor. E Ele restaurará e abençoará, Ele curará e capacitará. E se alguém passou por isso, esse mesmo alguém aqui será usado para consolar outras e contar o testemunho de como venceu. Irmã Lucô, que me ajuda a orar por elas. Aquieta o teu coração, querida. Já ficou tudo bem. Deu tudo certo. Até o que não saiu como vocês esperavam, deu tudo certo. É assim que o Senhor que vocês servem queria que fosse. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Levante a tua mão e adore por um instante. Agradeça por um instante. Ergue a sua mão. Satanás perdeu. Satanás perdeu! Satanás perdeu! Cristo venceu! Cristo! Adore! Adore! Erga a sua mão, adore por um instante! Adore, igreja! Adore, igreja! Adore! Receba! Receba! Cristo! Jesus, vem aqui! Tire pra fora! Se alguma coisa te incomodar, tire pra fora! Se você tem alguma enfermidade, seja curada! MVs, esse é o nosso momento! Ei! MVs, esse é o teu tempo! MVs, essa é a tua hora! Vocês deram muito! Agora recebam também! Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh, oh, receba, 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 você deu muito, agora receba, receba, receba.
autoridade para governar a vossa casa, a vossa nação, a vossa escola, a vossa faculdade.